Hoje nós tivemos um dos episódios mais grotescos de toda a nossa história, protagonizado por um chefe de estado e pelos seus líderes ministeriais dentro de uma igreja. Porque o Bolsonaro voltou a insistir com aquela história de que ele não é broxa, isso dentro da igreja. Mas é claro que a gente vai esperar outra coisa do que de um encontro com figuras asquerosas como Bolsonaro, Damares Alves e Onyx Lorenzoni. É claro que seria um espetáculo grotesco. E eu quero comentar sobre isso com vocês porque esse episódio de hoje na Igreja Batista em Brasília tem a ver com a eleição de 2022. Porque Bolsonaro sabe que a situação dele azedou. E vocês viram que essa semana eu até acabei trazendo para vocês a notícia que o Centrão já admite que o Bolsonaro vai perder 22. Porque o Bolsonaro ele não pode apresentar nada, ele não pode apresentar nenhum trabalho concreto, porque ele não fez nada, Bolsonaro não trabalhou, nunca trabalhou a vida dele. Bolsonaro e trabalho são coisas incompatíveis. Bolsonaro ele olha para a palavra trabalho e ele já começa a sofrer, causa um sofrimento dele, uma dor imensa nele. Então ele vai ter que voltar para a pauta dos costumes. Ele vai usar a pauta dos costumes em 2022 como ele usou em 2018. Mas eu vou trazer o episódio para vocês, vamos comentar tudo isso e todos eles são cristãos, né? Todos eles são cristãos, igual a Michelle Bolsonaro, também é super cristã. Ali fez um suposto lobby com a Caixa Econômica Federal para os seus amigos de um modo muito cristão. Recebeu o dinheiro na poupança do Fabrício Queiroz, também muito cristão, né? É a Inês Brasil, ela faz um monte de coisa, mas nós somos cristãos. Enfim, clique no botão de gostei, vou trazer esses episódios grotescos para vocês e vamos complementar, porque tem algumas pessoas que não perceberam ainda ou não tiveram a visão de que o Bolsonaro ele trabalha muito com o aspecto religioso, porque o bolsonarismo é uma religião e Bolsonaro é como se ele fosse o próprio Jesus dessa religião e Onyx Lorenzoni trouxe essa figura messiânica divina do além celestial para Bolsonaro. Mas como eu falei, clique no botão de gostei, ative as notificações, respire muito fundo, respire fundo, porque vocês vão ficar assim chocados com o que o Bolsonaro fala na igreja. Se ele fala isso na igreja, enfim. Na Igreja Batista Central de Brasília, o presidente disse que continua com a vida sexual ativa, sem aditivo, e voltou a citar seu lema ridículo dos 3 Is. Bolsonaro, a gente sabia que você era um mentiroso, mas nesse ponto, a Michelle falou que você não tem a mesma energia em casa do que você tem fora dela. Todo mundo sabe que você é meio molengão, né? Tanto é que os bolsonaristas eles ficam loucos da vida toda vez que é feita uma piada com relação à parte viril do Bolsonaro. Toda vez que fala que o Bolsonaro é broxa, isso fere os bolsonaristas. Porque essa figura do machão, daquele que vai enfrentar o sistema, passa por essa imagem que o Bolsonaro ele é um ser viril. E toda vez que fala que o Bolsonaro é broxa, que o Bolsonaro é impotente, nossa, os bolsonaristas ficam loucos. Tanto é que os vídeos que mais têm visualizações aqui no canal são os vídeos que a gente debocha a respeito dessa parte aí da potência sexual do Bolsonaro. Os bolsonaristas eles não podem acreditar que o Bolsonaro ele é um impotente. E perceba que justamente nesse dia, dentro da igreja, para ele não importa, que ele lança a campanha eleitoral dele para 2022, voltando na pauta dos costumes, ele volta a frisar a respeito da virilidade dele, que é um ponto muito importante para nós entendermos o bolsonarismo, porque o bolsonarismo faz parte dessa questão imagética e por isso que o Bolsonaro ele é colocado como Messias. Ou nós vamos nos esquecer de 2019 na Marcha para Jesus, naqueles encontros religiosos que falavam que o Bolsonaro não tem Messias no nome à toa, porque há um aspecto religioso no Bolsonaro, ele é uma seita. O Bolsonaro não é um candidato político, ele não é uma figura política, ele é um líder religioso, que fica muito claro, é uma seita dos fracassados, porque os bolsonaristas eles são em essência fracassados, pessoas ressentidas com insucessos que tiveram na vida, mas nunca conseguiram superar esses insucessos, por isso que são eternos rebeldes, rebeldes sem causa, com 80, 70, 60 anos. Velhos rebeldes, adolescentes rebeldes, que querem ter um líder viril, poderoso, másculo e fortão, alguém que vá conseguir enfrentar o sistema. Ele disse o seguinte, né? Diante de diversos pastores, ele falou o seguinte: a gente sabe o que representa uma criança para a sociedade. A minha filha Laura de 10 anos de idade. Estou nativa ainda, hein? Sem aditivo. Por que ele interrompeu a frase falando da filha dele para frisar que ele ainda está na ativa? Por quê? Porque ele precisa cultivar essa imagem do ser viril que Bolsonaro não é. Todo mundo sabe dessa história. E perceba como que Bolsonaro fica incomodado com essa parte do broxa. Porque ele parou o discurso dele que ele estava falando da filha para falar a respeito dessa questão sexual. Porque ele não pode perder essa imagem do ser viril. Porque se Bolsonaro não for viril, como ele vai enfrentar o sistema?
Bolsonaro também disse pela milésima vez que é tresis, em referência à sua máxima imorrível, imbrochável e incomível. Ele sempre cita isso. E a Damares Alves depois falou que ela foi muito debochada quando ela assumiu o ministério, porque ela era pastora. Não, Damares, você foi debochada porque você é uma ridícula. Por isso que você é debochada, porque as pessoas olham pra você e veem que você não tem a mínima noção, a ponto de falsificar e de mentir a respeito de uma pós-graduação que você nunca teve. Então você, Damares, é uma figura ridícula, é uma figura patética que o Bolsonaro colocou lá para mostrar que qualquer pessoa pode ocupar um cargo de ministro, como Calígula fez com Incitatus, o cavalo dele. Calígula colocou o cavalo dele para ser senador de Roma para mostrar para os outros, olha, que qualquer animal pode ocupar essa posição. E Damares é mais ou menos isso, porque ela não tem qualificação nenhuma para ocupar a posição que ela está ocupando, inclusive mentiu a respeito da sua qualificação ou das suas graduações. Tá? Mas aí veio o Onyx Lorenzoni, com um discurso, de fato, me parecia um pastor e ele estava na igreja. Aí o que ele fez? Ele falou, mostrou slides, né? Ele começou a falar que na época do PT era uma questão, era roubalheira, começou a criticar os governos petistas e aí falou o seguinte, agora nós temos isso. E ele mostrou a imagem do Bolsonaro segurando uma Bíblia com a palavra verdade em frente. Nós temos isso, nós temos a verdade, tudo mudou agora que nós temos Bolsonaro, a verdade. Aí ele pegou, deixa eu pegar a caneta para vocês. Bati aqui, perdão. Ele pegou uma caneta, bati de novo e mostrou a pontinha da caneta. Aí ele falou assim, isso aqui é meio centímetro. Por meio centímetro eu não estou aqui hoje, Damares não está aqui hoje, Bolsonaro não estaria aqui hoje. Porque foi o meio centímetro da facada. Por meio centímetro o Bolsonaro sobreviveu. Isso é coisa dos homens? Ele não. Isso é coisa lá de cima. Mais uma vez passando a imagem que o Bolsonaro ele é o enviado de Deus. Mas por que eles fazem tudo isso? Porque o eleitorado evangélico ele é um eleitorado gigantesco. No meu livro, E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, o livro do canal, tá? Se você quiser, você pode acompanhar todas as webaulas, porque nós temos playlist aqui no canal. Procurem o capítulo Os Valores Bolsonaristas, o capítulo 12 e o capítulo final, o Messias, Jair Messias. Aqui eu explico muito bem como funciona essa questão do Bolsonaro e essa forma como coloca o Bolsonaro como sendo o Messias e o enviado por Deus. E mais uma vez o Onyx Lorenzoni volta a colocar isso. Bolsonaro ele é enviado por Deus. E ele faz perante o eleitorado evangélico. E aqui eu mostro para vocês que a porcentagem de evangélicos que votariam em Bolsonaro, isso lá em 2020, daria aproximadamente 12% do eleitorado, que é a votação do Ciro Gomes em 2018. Então é um eleitorado muito substancial, muito volumoso, que o Bolsonaro quer continuar cevando. Mas nas manifestações que nós tivemos de sábado, alguns evangélicos já se colocaram contra Bolsonaro. E não é um contingente muito pequeno não, é um contingente grande, porque nós temos que colocar também e estratificar pelas camadas sociais. Os evangélicos eles ocupam uma camada mais baixa da camada econômica e eles foram muito afetados pela pandemia e também pelas crises criadas por Bolsonaro. Mas há essa tentativa de continuar tendo essa fidelidade do público evangélico. E ao colocar que Bolsonaro é um enviado por Deus, que a facada Bolsonaro foi uma coisa divina, eles mostram, o Onyx está tentando mostrar, que Bolsonaro é aquele que os evangélicos devem seguir, porque ele é a própria palavra de Deus, ou ele é o enviado de Deus, e todos os outros não são. Então você que é religioso, você que é evangélico, você que é batista, ou enfim, porque eles estavam na igreja batista, mas eles falavam para o público evangélico, era obviamente esse discurso deles. Você que é religioso, você que é cristão, você que é batista, você que é evangélico, você que é alguém ligado a Deus, você tem que seguir Bolsonaro, porque ele é o candidato de Deus. E portanto, se ele é o escolhido por Deus, ele é infalível. Então todas essas histórias, todas essas falas que são ditas contra ele, inclusive na CPI, tudo isso é mentira, porque o Bolsonaro ele é um homem honesto, porque se ele é um enviado por Deus, como ele pode ser alguém desonesto? Então é incompatível a desonestidade com alguém que é enviado diretamente por Deus. Então perceba que há uma tentativa, mais uma vez, de recuperar esses valores religiosos associando eles a Bolsonaro. Eles querem fazer isso, porque a pauta dos costumes vai ser colocada na jogada em 2022. Pelo menos essa é a tentativa de Bolsonaro de virar o jogo, porque ele não consegue com auxílio emergencial, ele não consegue com Renda Brasil, ele não consegue com trabalho, não sobrou mais nada a Bolsonaro, a não ser o velho discurso das pautas, dos costumes e esse discurso religioso que, pelo que nós estamos vendo, dificilmente vai colar, porque os evangélicos, Bolsonaro, os religiosos, eles tiveram parentes que morreram na pandemia.
Os religiosos, os evangélicos, perderam os empregos na pandemia. E eles sabem que a culpa disso tudo foi sua. E não foi do fecha tudo. Porque nós tivemos esse período mais longo do lockdown, que nós nunca tivemos lockdown na verdade, né? Mas do distanciamento social, pela incompetência do Bolsonaro. Porque ele não comprou vacina, porque ele incentivou o consumo. E ele compactuou com experimentos com humanos, como a CPI bem mostrou. E Bolsonaro vai ser indiciado pela CPI. Pelo menos foi o que disse o senador Renan Calheiros. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações. E o que vocês acharam da brochada de Bolsonaro na igreja? Clique no botão de gostei, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profiléuoficial.